Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver essa palavra, esse devocional, essa história que eu vou compartilhar com vocês hoje. Hoje eu tava lendo um livro que, assim, me massacrou por dentro. Falou muito ao meu coração e me fez repensar algumas coisas da minha vida, me fez entender um pouco melhor tantas coisas que eu vivo e tenho vivido em todos esses anos. Bom, antes de mais nada, eu vou ler a palavra de Deus, porque é o que importa, é o principal de tudo. E por meio dela eu vou contar para vocês um testemunho breve de mim, da minha vida e daquilo que Deus tem feito em mim. A palavra está lá em 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao 10. Diz o seguinte: Mas para que não fique orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vivi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho força de Cristo em mim. Antes de mais nada, eu vou orar, porque é forte. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada de verdade por essa palavra. Muito obrigada, Deus, por teu servo, teu filho Paulo, que com tanta clareza, com tanto entendimento, conseguiu repassar para nós aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava sentindo nesse momento. Pai, te peço graça, misericórdia nesse momento. Clamo a tua vontade sobre a minha vida nesse momento. Use a minha boca, apesar de mim, para falar por meio do teu Espírito Santo aquilo que eu preciso falar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje vai ser um pouquinho maior porque eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas. Essa passagem aqui, Paulo deixa claro que ele tinha alguma fraqueza dele. A Bíblia não expõe exatamente o que era isso, o que era essa fraqueza, mas eu consigo enxergar como algo que Paulo lutou realmente a vida dele inteira para vencer isso, para conseguir superar isso. E ele lutou em Cristo. Ele lutou com a ajuda de Cristo. Ele deixa claro aqui que Deus fala com ele nitidamente que é na sua fraqueza que a minha força se aperfeiçoa. Então, quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes em Cristo Jesus. É por meio da minha e da sua fraqueza que a força de Cristo se aperfeiçoa, que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma trajetória, uma vivência em Cristo. Uma vivência de superação, de transformação, enfim, de N coisas. Cada um tem uma história. Se você for parar para escutar, sei lá, a vida de 10 pessoas na igreja, de 10 histórias, você vai ver 10 histórias diferentes, 10 formas diferentes do trabalhar de Deus, do agir de Deus. E a minha não é diferente de nenhuma outra história que já foi falada. É uma história de renúncia, de transformação, de superação e de entrega diária. Bom,
Resumindo a minha história, eu nasci, cresci, fui criada num lar cristão. Meus pais, desde que eu estava no ventre da minha mãe, eles sempre foram estiveram debaixo dessa cobertura espiritual cristã, foram protestantes, estiveram debaixo da igreja, debaixo de cobertura espiritual mesmo. E tiveram o conhecimento da palavra e ensinaram isso, repassaram isso para mim e para os meus irmãos. Eu sou a filha mais nova aqui de casa. E só que assim, por mais que eu cresci num lar cristão, eu só vim a conhecer Jesus de verdade, ter uma experiência com ele verdadeiramente quando eu fiz 21 anos de idade. Quando eu fiz 21 anos, eu entendo que eu me converti de verdade, que houve realmente um entendimento de quem era Jesus e daquilo que ele iria começar a fazer na minha vida. E aí começou a fazer mais sentido tudo aquilo que eu havia aprendido na escola dominical, nas classinhas, porque como eu cresci na igreja, eu ia para a classinha, eu escutava aquelas musiquinhas infantis, então eu sabia de ouvir falar quem era Deus, quem era Jesus e quem era o Espírito Santo, mas eu não tinha uma vivência com nenhum deles. Eu não sabia quem eram eles intimamente no meu coração. E antes de eu me converter, eu vivi muitas experiências que eu não me gabo de nenhuma delas, mas que, querendo ou não, hoje eu vejo que Deus tem usado a cada uma delas como algo para auxiliar outras pessoas que ou passam, ou já passaram, ou vão passar, ou estão passando por experiências parecidas com a minha. E eu me atenho demais a essa palavra de Paulo, porque eu me orgulho das minhas fraquezas mesmo, sabe? Eu aprendi a entender que eu dependo da graça e da misericórdia de Deus para viver. Eu dependo todos os dias. Todos os dias eu preciso buscar a presença dele, eu preciso buscar a ajuda dele, porque sem ele eu vou cair, sem ele eu vou falhar de novo, sem ele eu vou cair nos mesmos erros novamente e vou cair no meu espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne, todos nós herdamos do primeiro Adão uma característica maligna, algo caído, algo que não vem de Deus, mas vem do pecado. Exemplo, tem pessoas que não têm caráter, tem falta de caráter, são pessoas que mentem, sei lá, precisam, sabe, de reestabelecer o caráter delas, e elas só vão conseguir com a ajuda de Deus. Vão ter momentos que elas vão deslizar e cair de novo? Vão. Mas se elas buscarem todos os dias se encontrar com Jesus, clamar pela graça e misericórdia dele e reconhecer que tem essa falha, que tem esse pecado, esse espinho na carne, elas vão conseguir, com a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, vencer isso. E eu tenho uma certa dificuldade tão grande na área de relacionamentos, digamos assim, na área sentimental. Essa é a área que é a minha maior fraqueza. E eu coloco diante de Deus todos os dias, eu falo: Deus, tenha graça, misericórdia sobre a minha vida, me ajude a entender que o Senhor tem um plano para a minha vida, que o Senhor tem um projeto na minha vida, e me ajude a enxergar esse plano, esse projeto, projetar isso no meu coração e escolher viver isso. Viver a tua vontade, não a vontade da minha carne. Porque se eu viver a vontade da minha carne, eu vou falhar, eu vou cair o tempo todo e eu não vou conseguir passar para frente aquilo que o Senhor já fez e está fazendo na minha vida. Então eu quero que você entenda que
Todos nós temos uma falha. Todos nós temos um ponto específico a ser trabalhado por Deus. E você precisa descobrir qual que é o seu. Para isso, você tem que ter um autoconhecimento. E para você se conhecer melhor, você precisa de tempo a sós consigo mesmo. Você precisa de passar tempo com você, sem ler livros, sem escutar música, sem ver pregações, sem ver filmes, sem ver séries, sem fazer nada. Simplesmente você e você mesmo. Se confrontar. Eu te falo que para mim a minha maior dificuldade é passar tempo comigo mesma. Mas hoje em dia eu consigo ter tempo sozinha, eu consigo ter uma autorreflexão, eu consigo me analisar e parar para pensar, poxa, eu preciso ainda melhorar nisso na minha vida. E eu comecei a ler um livro que ele assim, o primeiro capítulo dele já falou demais no meu coração. Eu li apenas um capítulo e já chorei igual um bebê. O livro chama O Impostor que Vive em Mim. Eu não sei ler o nome do autor porque é americano, então eu sou péssima com inglês ainda. Mas é esse livro aqui, é essa capa. Eu super recomendo, tem feito muito bem para mim. Foi uma amiga que me emprestou. E eu lembro que eu tentei ler ele há um tempo atrás. Ela me emprestou a primeira vez há uns 4 meses atrás. Eu comecei a ler, li o primeiro capítulo e falei, amiga, eu não aguento. Não é o momento, eu não aguento, é muito confrontante. Me confrontou tanto, mais tanto que eu não aguentei ler. E ela emprestou para outra pessoa, essa pessoa leu. E aí eu vi ela devolvendo para minha amiga, eu falei assim, não, me empresta, que agora eu tenho estrutura para ler, agora eu tô preparada para ler esse livro. E eu comecei a ler ele de novo, li o primeiro capítulo, e é como se eu tivesse lido um novo livro, porque a forma como que ele me impactou dessa vez foi totalmente diferente da forma como que estava me impactando há 4 meses atrás. É um livro que vai te confrontar, vai te pôr para analisar você mesmo, mas vale a pena, vale muito a pena. Então leia, reflita sobre isso, reflita sobre sua vida, tenha um autoconhecimento sobre você e principalmente aprenda a se amar como você é, porque Deus te ama como você é. Deus, ele não te ama e não te, na verdade, ele não te nega por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas. Pelo contrário, ele sabe todos os erros que você já cometeu, que você está cometendo e que você ainda vai cometer, mas mesmo assim ele escolheu te amar. Ele escolheu me amar, independente dos meus erros, independente das minhas falhas, independente dos seus erros, das suas falhas. Ele escolheu te amar, apesar dos seus erros. Então se ame como ele te ama, tá bom? Deus abençoe sua vida.